rolar. Bom, vamos para a nossa próxima conversa? Eu vou chamar agora o Igor Pantoja, que é da Rede Nossa São Paulo, para a gente conversar sobre a pesquisa lançada pela rede em parceria com o IPEC, que é o antigo Ibope Inteligência, essa pesquisa Viver em São Paulo, que teve focos na área de saúde e educação. E hoje a gente vai falar especificamente sobre a área de educação. Esse levantamento mostra a percepção da população paulistana sobre os impactos da pandemia. Igor, tudo bem com você? Como você está? Ih, tô sem seu som. Será que você deu um mute aí? Agora sim. Tudo certo. Tudo bem na medida do possível, né? Mas seguindo aqui. Isso aí, na medida do possível sempre nessa resistência, né? Igor, conta pra gente então, quais os principais destaques que essa pesquisa revela em relação à educação em São Paulo? Conta pra gente. Essa pesquisa, né, como você falou, ela foi realizada junto com um levantamento sobre a opinião da população paulistana sobre o serviço de saúde também. Na semana passada eu falei um pouco sobre a questão mais da saúde, né, a valorização do SUS, alguns resultados que vieram dessas entrevistas. E hoje eu queria falar um pouco sobre o tema da educação, porque é um grande termômetro, né, dos impactos que a pandemia teve sobre a educação das crianças e adolescentes na cidade. Então, tem desafios em relação, por exemplo, ao acesso ao ensino remoto, né? É uma queixa muito grande da população em relação a isso, a questão da retomada das aulas presenciais. Então, se a gente somar, por exemplo, né, aqueles que acharam que o acompanhamento das aulas remotas por parte dos estudantes, dos professores, foram parcialmente adequados ou não adequados, isso chega a 70% das pessoas. Então, só 22% acham que foi adequado esse processo, né? Isso é bastante, enfim, bastante forte, né? Bastante contundente, porque a pesquisa é representativa da população paulistana, né? Estatisticamente falando. Então, tem uma margem de erro ali, de 3 pontos a mais ou a menos, mas, né, se a gente considerar esses 70%, isso pode variar entre 67% e 73% das respostas da população. As principais dificuldades apontadas, né, pelas pessoas entrevistadas, destacando aquelas que são responsáveis por crianças ou adolescentes em idade escolar, é em relação à dificuldade de acesso por conta da internet, né? Então, 45% das pessoas, por exemplo, afirma que a principal dificuldade para a realização das aulas remotas foi o acesso à internet, que a gente não teve um grande programa de garantia de acesso dessa população à internet. Os tablets, por exemplo, que a rede municipal distribuiu, demoraram muito para chegar, né? Muitos reclamam que quando chegaram nas residências, não foram bem orientados, acabaram tentando abrir ali o tablet em algum momento, e se você retira o chip, o tablet fica travado. Então, uma série de dificuldades aí, né, já que as pessoas não têm internet nas suas casas, dependiam desse modem e desse tablet que era oferecido pela prefeitura, mas mesmo assim não conseguiram acompanhar as aulas. E além da internet, né, outros pontos aí destacados como de dificultadores de acesso ao ensino remoto foi a dificuldade de manter os filhos concentrados. Então, também tem esse desafio, né, para os pais, principalmente para as mães, que são sempre as mais sobrecarregadas, de guiar a criança ali durante as aulas, né, porque a tendência a criança se distrair, obviamente, é muito grande, né? Imagina a criança com um celular na mão, a criança com um tablet na mão, ela vai tentar, obviamente, mexer em várias coisas ao mesmo tempo e não necessariamente ficar concentrada na aula. E também, diretamente, a questão dos equipamentos foi citado por 32% das pessoas. Quer tomar uma água? Tem aí por perto? Já que não. Deixa eu falar uma coisa em relação a esses números que você traz para a gente, inclusive. Quando a gente fala sobre conexão, mesmo sobre a concentração,
e essas dificuldades que em torno dessas questões, faz com que cresça a desigualdade entre alunos, né? Porque a gente sabe que quem tem mais dificuldade de pagar a internet, é claro, são as pessoas. Muitas vezes, pessoas mais pobres moram em casas menores que não tem um cômodo específico para a criança possa ficar estudando. Então, tudo isso leva a um crescimento da desigualdade entre os alunos também, né? Entre essas crianças. Não, isso foi um ponto, de fato, destacado pelos próprios alunos e alunas entrevistados, né? O aumento da desigualdade foi o principal impacto da pandemia na visão deles, né, diretamente. Então, 53% dos alunos afirmaram que o aumento da desigualdade foi o principal impacto da pandemia, seguido aí de perto, né, 48% afirmaram que houve uma piora no aprendizado. Então, reconhecem, sem nenhuma avaliação, nenhuma prova, nenhum tipo de avaliação externa, mas a partir da própria vivência deles, né, 48% afirmaram que houve piora no aprendizado e 39% afirmam que a evasão escolar também seria um grande impacto da pandemia, o que é comprovado pela mesma pesquisa, né, quando pergunta se alguma criança ou adolescente que vive ali no domicílio da pessoa entrevistada, se alguma dessas crianças ou adolescentes desistiu ou abandonou as aulas por causa da pandemia. E 21% das pessoas afirmaram que sim, que algum aluno, né, seja criança ou adolescente, abandonou as aulas nesse período. Então, é um impacto que a gente ainda não tem números oficiais que reconheçam, que apresentem isso como um indicador oficial, mas a partir dessa pesquisa realizada, né, dessas entrevistas realizadas em São Paulo, a gente tem essa grande quantidade, esse número assustador, na verdade, de que 21% dos domicílios, vamos dizer assim, tiveram alguma criança ou adolescente que abandonou as aulas. E aí os motivos variam, né? Desde a dificuldade ao acesso, né? A dificuldade de acessar ali o conteúdo via aulas online, até falta de equipamentos, falta de concentração, muito parecido com aquilo que eu já tinha mencionado anteriormente também. Eu fiquei também bastante chocada com esse número da evasão escolar. 21% dos pais, né, conhecem, tem sob sua responsabilidade algum jovem ou criança que abandonou a escola. É um número muito grande. Só para finalizar, tem um outro número que também me chamou bastante atenção, Igor, que é que 64% consideram que o fechamento das escolas foi uma medida adequada. 26% consideram que não foi adequada, 56% consideram que as aulas remotas foi uma medida adequada, 34% consideram que não foi adequado. Mas, assim, o que a gente entende a partir desses números é de que há essa compreensão de que foi muito importante ter fechado as escolas por conta desse momento da pandemia, né? Sim, exatamente. 64% consideram que o fechamento foi adequado, né? E ainda mantém essa opinião, né? Muita gente, para 86%, né, quando perguntado sobre a retomada das aulas presenciais, né, uma vez que tudo bem, fechou as escolas, de fato foi uma medida bastante reconhecida, né, a maioria das pessoas aí apoiando isso como uma medida importante, e aí agora quando começa a se falar de retomar as aulas presenciais, 86% das pessoas concordam total ou parcialmente que o risco de contágio ainda é muito alto, né. Não é que elas se coloquem diretamente contra a retomada das aulas presenciais, mas quase 90% delas concordam total ou parcialmente que o risco ainda é alto, né? Porém, ao mesmo tempo, né, cerca de 66% das pessoas entrevistadas concordam total ou parcialmente que os estudantes em casa dificultam o trabalho de mães e pais. Então, continua sendo um tema bastante difícil, né, de se resolver, não tem uma opção, como é que se diz, né? Eu tenho isso na tela aí, não na tem uma pele. solução que resolva os dois lados, né? Eu sei o quanto é impasse, difícil. Eu tenho um filho, e é isso, é mandar para a escola e ter esse risco de contaminação ou deixar em casa e não conseguir trabalhar. Então, eu vivo isso na pele, é um impasse muito difícil, né? Exatamente, Então, você que é mãe sabe melhor do que ninguém como isso funciona, né? Então, ainda tem muito temor, né, de contágio das crianças nas escolas, principalmente das crianças, mas também, obviamente, quem trabalha nas escolas, os funcionários, professores também tem esse temor,
Mas principalmente porque também 80% das pessoas afirmam que as escolas não têm estrutura para garantir, né, que as crianças e os profissionais não vão ser contaminados durante as aulas. Então, ainda tem essa insegurança para falar de retomada, né? Então, Sim. acho que é isso. Não tem uma solução mágica, mas as pessoas, pelo menos, reconhecem que a situação ainda é bastante grave e é isso. Não se sentem totalmente seguras de colocar as crianças de volta na escola. É um importante retrato, esse que a pesquisa traz sobre educação em São Paulo, bastante interessante. E lembrando que agora a gente está com essa terceira onda da Covid batendo as portas, né? Conforme dizem os especialistas. Então, essa situação talvez, enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas vamos ver se escola volta, se não volta, vai voltar a fechar, inclusive, a gente fica atento a tudo isso. Igor, muito obrigada pela participação e a gente volta a se encontrar na terça-feira que vem. Obrigada, viu? Até. Obrigado mais uma vez pelo espaço e até a semana que vem.